Começou? Não, mas o Mário tem que... Sim, já estou gravando. Tá gravando? Ah, tá. Já. Mário. Então, bom dia a todos. Hoje é quinta-feira, 3 de setembro. É o último dia da reunião de setembro de 2020, da segunda turma, segunda Câmara de Seleção e Julgamento. Estão todos os conselheiros presentes. A gente iniciou um pouco antes da chegada do apoio, tendo em vista a pauta estar um pouco atrasada, mas pretendemos agora julgar alguns processos que ainda estavam programados para a tarde de ontem, né, seguindo a ordem da pauta. E vamos já começar com todos os conselheiros titulares presentes. E já vamos começar aqui, vou passar a palavra para o doutor Mário Hermes, que eu acho que é o relator do item 86 da pauta, com a palavra do doutor Mário. Obrigado, presidente. Item 86. Os itens 86 e 87 são ambos do mesmo contribuinte, mas com desfechos bem distintos. Então, o primeiro deles é o contribuinte então, Antônio Guilherme de Machado Cássio, o lançamento de imposto de renda da pessoa física, relativo ao ano de 1999. A preliminar do contribuinte alegado aqui foi de decadência e eu estou acatando. É uma fiscalização de 1999 até 2003 e foi lançado isoladamente o ano calendário 99, justamente para tentar prevenir decadência. Só que ele lançou no mês de abril de 2005, se não me engano. Então, já, no meu entendimento, já ultrapassado o prazo de decadência. Teve imposto de renda retido na fonte durante todo o ano calendário. Então, eu queria passar direto para o voto para a gente avaliar essa questão da preliminar de decadência primeiro, pode ser? Fica bem à vontade, pode passar. Ok. Preliminar de decadência. Entenda-se este razão conforme parte judicial. No julgamento de piso, entendeu-se que no caso do lançamento de ofício, a contagem do prazo decadencial seria regulada pela regra do artigo 173, inciso 1º do CTN. Isso é, o direito à fazenda pública de construir o crédito tributário decairia somente após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Dessa forma, não foi acatada a arguição de decadência. O cerne da questão na presente lei reside exatamente nesses dois artigos, ou seja, qual deles deve prevalecer para efeito de aplicação ao imposto sobre a renda da pessoa física. Aqui eu estou me referindo ao artigo 150, parágrafo 4 ou 73, inciso 1º. Eu estou citando aqui a decisão do STJ, no RESP 973733, que fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial conta-se do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ser efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação, e a partir da ocorrência do fagerador nos casos em que ocorre o pagamento antecipado. Conforme definido por aquela corte, então, são 3 condições. O tributo deve ser sujeito a lançamento por homologação, deve ocorrer pagamento antecipado e o contribuinte não pode ter incorrido em fraude, dolo ou simulação. Compulsando os autos do presente procedimento, consta no demonstrativo de apuração do auto de infração a informação de ter havido imposto pago por parte do autuado. Também cópia da declaração de ajuste anual do IRPF 2000, ano calendário 99, atesta a ocorrência de imposto sobre a renda retido na fonte, declarado. Relativamente ao pagamento antecipado, assim dispõe a súmula CAF 123. Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimento sujeito a ajuste anual caracteriza o pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4. Dessa forma, temos que o fagerador do IRPF relativo ao ano calendário 99, exercício 2000, ocorre em 31/12/99, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial conforme previsto no artigo 150, parágrafo 4. Assim, tendo sido constatada a ocorrência de recolhimento antecipado, a autoridade administrativa teria o prazo até o dia 31/12/2004 para efetuar o lançamento de eventual crédito suplementar, 5 anos a partir da ocorrência do fagerador. Não há notícia nos autos de eventual constatação de prática de ato que configura eventual dolo, fraude ou simulação, que poderia implicar no deslocamento da contagem do prazo decadencial. A vista de todo razoável, forçou-se constatar que o acordo recorrido, não obstante as suas bem fundamentadas razões, apresenta descompasso com o atual entendimento consolidado no STJ, especialmente nos autos do SUS no recurso repetitivo. Assim tem decidido esse conselho, eu trouxe aqui algumas decisões, e eu estou citando essa aqui, da Câmara Superior de 2018, relatora, nosso presidente de sessão atual, tendo ciência do auto de infração em 1/11/2004, folha 578, no que se refere ao fato gerador ocorrido em 31/12/98,
O lançamento aconteceu a destempo, pois o tempo final do prazo de 5 anos ocorreu em 31 de 12 de 2003. No mesmo sentido, esse outro julgado, também da Câmara Superior, despacho tendo sido apresentado de situação lavrado somente de 4 de maio, 5 de abril de 2005, e o sujeito passivo cientificado em 9 de 4 de 2005, tens que exigência já na data de sua lavratura encontrá-las fulminadas pela decadência, uma vez que abrange exclusivamente o ano calendário 99, cujo fato gerador ocorreu em 31 de 12 de 99, e o prazo final encerrou-se em 31 de 12 de 2004, tornando necessária a apreciação das questões de mérito. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário no mérito dado provimento, pois que o ocorrido lançamento após ultrapassado o prazo decadencial previsto no parágrafo 4 do artigo 150 do CTN. É o voto, presidente. Ok. Alguma dúvida? Passar a votação, então. Martim? Acompanho o relator. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Acompanho também. Caio? Acompanho. Leonan? Acompanho também. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, ficou por unidade de votos dar provimento do recurso para o item 86. Vamos passar para o item 87, doutor Mário. Ok, obrigado. Vocês estão me ouvindo? Sim. O item 87, ele é bem delicado, assim. Ele tem dois pontos bem conflitantes aqui. O primeiro deles é o seguinte. O relativo aqui é ano calendário 2000, 2001, 2002, 2003. Mesmo contribuinte. Houve várias tentativas de cientificação do contribuinte da decisão de piso no mês de novembro. E não foi logrado êxito, né, nessas tentativas. Então, foi feito um edital. Esse edital, o prazo de contagem dele encerraria, se não me engano, no dia 5 de janeiro do ano seguinte. Então, se considerar o prazo do edital, mais uma vez, o Ludmila já está até achando divertido ali. Se considerar o prazo desse edital, o ano de 2000 também estaria decaído pelo mesmo... Mário, só uma coisinha, eu acho que está com... Eu não sei se todos estão ouvindo, está com muito eco a sua voz. É por isso que eu estou fazendo assim, Mário, né? Quanto ao mérito, não é o eco. Tá com eco, é algum problema aí do microfone, talvez, não sei. Deixa eu tentar aqui. Dá uma tentada. Estão todos ouvindo com eco, né? A voz, assim. Abaixa o volume que você está ouvindo e fala normal. Ficou uma coisa meio fantasmagórica, assim. Vocês estão me ouvindo agora ou não? Melhorou, eu acho. Sim. Está ouvindo? Então, o Martim caiu? Melhorou agora. O que me parece é que o mute meu está funcionando, o mudo. Eu estou no mudo. Acho que melhorou, Mário. Acho que pode olha o microfone, vocês veem que estão no mudo. É verdade, Mário. Não sei o que aconteceu. Tá. Então vocês vão me ouvir o tempo todo. Pode prosseguir, acho que melhorou. No intervalo eu vou reiniciar para ver se melhora. Então, posso continuar? Então, esse caso é o seguinte. O ano de 2000, ele não conseguiram fazer citação no período, lá em novembro, e aí foi providenciado o edital, só demoraram a publicar o edital. Esse edital, se não me engano, foi publicado dia 18 de dezembro, e o prazo, então, dos 15 dias seria lá para o dia 4, mais ou menos, de janeiro. Então, sob a ótica do edital, estaria decaído o ano de 2000 pelos mesmos motivos do 99. Ocorre que nesse ínterim, eles tentaram, mais uma vez, mandaram para o domicílio fiscal do contribuinte uma nova carta de intimação da decisão de piso, por AR. Ele estava viajando nesse período todo, segundo a alegação dele, e ele alega o seguinte, que o auditor fiscal ligou para o contador, que acompanhou durante todo o ano, na verdade foi 1 ano e meio de escrituração, esse auditor sempre esteve presente, esse contador, ele esteve na repartição junto com o fiscalizado várias vezes. A alegação deles é que o auditor ligou para o contador e mandou o contador ir lá na agência do Correio buscar a intimação, que não tinha sido entregue porque estava ausente o endereço. Isso é a alegação dele. E tem uma declaração do contador também nesse sentido. Então o contador foi até a agência do Correio no dia 28 do 12, ele recebeu essa intimação via R, não sei, via R, mas foi retirada na agência do Correio. E aí ele pede diligência para verificar no Correio se foi entregue mesmo. Então ele alega que não foi entregue no domicílio fiscal dele. Tá? Ele alega que foi retirado na agência do Correio e por isso essa citação não seria válida, devendo prevalecer a citação do edital. Então ele está suscitando decadência do ano de 2000 com essa
justificativa. O outro ponto polêmico que tem nesse julgamento, que eu vou destrinchar melhor depois, é a questão de contas conjuntas. Ele alegou que 3 contas conjuntas foi considerada uma pela delegacia de julgamento e as outras 2, apesar de constar a declaração dos bancos atestando a conta conjunta, a declaração é da época da impugnação e não fala nada quanto ao ano anterior, quanto aos anos anteriores, né? Na verdade, já tinha um lapso aí de 4 anos, mais ou menos, e essa declaração não fala, ela fala o seguinte: essa conta é conjunta, mas não fala a partir de quando. Isso foi avisado para ele lá no julgamento de piso, e ele volta no recurso com a mesma alegação e a mesma declaração. Ele não buscou lá no banco uma tentativa de regularizar essa suposta inconsistência dessas declarações. Então eu também estou considerando, não estou considerando essas 2 contas conjuntas também, pelo fato de ele não ter tentado regularizar o que foi apontado no julgamento de piso também. Que seria os 2 pontos mais polêmicos. Isso porque nós vamos ver aqui em vários pontos de julgamento que ele, o tempo todo, ele traz fatos aqui que não abonam muito, não. Então, passo para a leitura agora. Então, são exercícios 2001, 2, 3 e 4. Faça a apuração de acréscimo patrimonial descoberto, sinais exteriores de ter riqueza, omissão de rendimento caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada e dedução indevida de previdência privada, de despesas médicas e despesa com instrução. O autuado impugnou a exigência em 27 de janeiro de 2006, acompanhada de anexos, onde requer preliminarmente a invalidade da intimação no que tange ao aviso de recebimento, de folha 588, datado de 28 de 12 de 2005. Segundo alega, não teria sido por ele recebido e nem por seu procurador, e pelo fato de não ter sido entregue no seu endereço, uma vez que se encontrava em viagem à época, e os documentos teriam sido entregues no escritório do senhor Antônio José da Silva. Entende assim que, para efeito de contato dos prazos processuais, e também para efeito de decadência, deve ser considerado como dado de ciência o dia de desafectação do edital de folha 586, qual seja 4 de janeiro de 2006, e não da data relativa ao recebimento do AR acima referenciado, uma vez que não recebido em seu domicílio e por pessoa que não seria seu procurador. Em decorrer de tais alegações, suscita preliminar de decadência relativamente ao ano calendário 2000, exercício 2001, posto que cientificado somente em 4 de janeiro de 2006, ou seja, após transcorrido o prazo decadencial para lançamento do IRPF relativo a tal exercício. Na sequência, alega que a quase totalidade dos depósitos é justificada por rendimentos e reembolso do requerente e de sua esposa, que por possuírem algumas contas em conjunto, acabam por mesclar seus depósitos e saques, como aconteceu com diversos depósitos os quais passa a identificar. Afirma que também deixou de ser considerado pela autoridade fiscal lançadora o fato de que mantém contas bancárias em conjunto com sua esposa, deixando assim de observar a legislação específica que determina a intimação de ambos os titulares e que seja considerada movimentação financeira proporcionalmente. Apresenta comprovantes de algumas despesas, com instrução, de despesas médicas e com previdência privada incorridas. Questiona o lançamento baseado em depósitos bancários, posto que não configurados dores de renda tributável, além de ter deixado claro a origem de tais depósitos. Quanto à autuação referente aos sinais exteriores de riqueza, afirma ter sido utilizada a hipótese de tributação não existente, que também deixou claro, durante o procedimento fiscal, que os gastos do impugnante têm origem concreta em rendimentos percebidos pelo casal, inclusive conforme atesta a variação patrimonial de suas declarações de renda entregues. Essa infração de sinal exterior, ela foi excluída no julgamento de piso, tá? Acontece incidente dos juros moratórios, calculado pela taxa Selic, que solicita que os mesmos venham incidir somente após o lançamento do crédito tributário. A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e o processo foi baixado em diligência para verificação da efetiva titularidade conjunta de algumas contas bancárias e discriminação dos beneficiários e valores correspondentes relativos ao plano de saúde apresentado. No julgamento de piso, o lançamento foi considerado parcialmente procedente. Após o retorno da diligência, no julgamento de piso, o lançamento foi considerado parcialmente procedente. Foram consideradas devidamente comprovadas despesas com instrução, limitadas ao valor individual fixado pela legislação, as despesas comprovadas com previdência privada e FAP e parte das despesas médicas. Foi excluído do lançamento em sua totalidade a infração relativa a acréscimo patrimonial descoberto, uma vez que se considerou não observados os ditames normativos de regime da matéria.
Também foram excluídos metade dos depósitos bancários de origem não comprovada efetuados na conta corrente número 908, agência 153 do Banco Banespa. Aqui eu estou discriminando os valores. E os depósitos bancários nos valores de R$ 2.500 e R$ 800, realizados respectivamente em 20 de 8 de 2001 e 7 de 2 de 2002, no CCR Bom Jesus da Lapa Limitada e Banco Banespa S.A. Foram mantidos os demais valores de infrações apontadas. Foi interposto recurso voluntário, onde o autuado, em síntese, reitera a alegação de decadência relativamente ao ano calendário de 2000. Para tanto, volta a questão levantada no momento da impugnação, onde requer a invalidade da intimação no que tange ao AR de folha 588. Segundo ele, não teria sido por ele recebido e nem por seu procurador, e pelo fato de não ter sido entregue no seu endereço, uma vez que se encontrava em viagem à época, e os documentos teriam sido entregues no outro local ao senhor Antônio José. Anexa declaração do contador, senhor Antônio José, recebedor da correspondência, anexo 1 do recurso, folha 895, na qual se afirma que retirou a correspondência na agência dos Correios, atendendo a solicitação recebida por telefone do auditor fiscal, devido ao fato de que o fiscalizado não se encontrava ausente de seu domicílio em viagem. Aqui eu reproduzo para a declaração. A correspondência por mim recebida no dia 28/12, remetida para o meu cliente, Antônio Guilherme, foi retirada junto à agência dos Correios da cidade de Descalvado. Requer, caso persista dúvida quanto ao alegado, que o processo seja baixado em diligência para a intimação do chefe dos Correios de Descalvado, para que o mesmo venha esclarecer esses fatos. Ou, de outra forma, diligência junto à delegacia da Receita Federal do Brasil em Limeira, para atestar a existência de telefonemas daquela unidade para o escritório do contador, Antônio José, cito o número, como também para o telefone dos Correios de Descalvado naquele dia. Ele alega que o auditor ligou para o contador e ligou para a agência dos Correios autorizando a entrega para o contador. Questiona novamente o lançamento baseado em depósitos bancários, afirmando que simples depósitos bancários não são suficientes para configurar a renda tributável e não constitui fato gerador do imposto sobre a renda. Alega impropriedade do lançamento relativo aos depósitos bancários, sob o fundamento que não teria sido observada a periodicidade mensal para efeito de lançamento. Sustenta que o IRPF deve ser apurado mês a mês e eventuais opções também devem seguir tal regra. Sostiene que seja reapreciada, segundo seu entendimento, comprovações e justificações de depósitos realizados na impugnação, requerendo a aceitação dessas comprovações, com consequente exoneração do respectivo crédito tributário devido de tais depósitos. Entretanto, sequer relacionou com supostas comprovações, limitando-se a remeter à impugnação solicitando sua análise. Volta a afirmar que mantém contas bancárias em conjunto com sua esposa, deixando assim a autoridade lançadora de observar a legislação específica, posto que não intimada a cotitular, que não seria a totalidade dos depósitos referidos às contas correntes de sua responsabilidade, de forma que, caso houvesse omissão de rendimentos, tal omissão não poderia ser imputada apenas a um dos titulares, devendo ser considerados proporcionalmente a cada um dos correntistas. Complementa que no julgamento de piso somente foi considerada tal situação relativamente à conta mantida junto ao Banco Banespa. Cita a súmula CART 29, requerendo a aplicação de tal verbete no presente julgamento e a exclusão da base de cálculo do presente lançamento de 50% dos depósitos bancários como não justificados, relativa às contas mantidas em controlabilidade. Complementa que no julgamento de piso somente foi considerada tal situação relativamente à conta mantida junto ao Banco Banespa. Cita a súmula 29 e reitera a solicitação contida na impugnação, posto que os depósitos considerados notificados pelo senhor auditor e pela senhora relatora não são, até a prova contrária, de única e exclusiva responsabilidade do recorrente. Contém essa não consideração de despesas com tratamento odontológico de sua filha dependente, nos valores de 715 em 2003 e 3.616 em 2002. Contém essa não consideração de despesas com tratamento fisioterápico no valor de 10.707. Requer a manutenção de despesas com instrução da dependente no valor de 840, anexando o devido recibo, sob o argumento que já havia apresentado o recibo no meio da fiscalização, que entendeu não haver necessidade de reapresentação no momento da impugnação. Inova no recurso com a apresentação de tese não constante da impugnação ao invocar a aplicação do disposto do parágrafo 3º, inciso 2 do artigo 42 da Lei 9.430, sob o argumento de que, após considerados os créditos valores decaídos, bem como os que já foram comprovados e não aceitos, o uso de responsabilidade da titular das 3 contas bancárias citadas e os que são comprovados neste recurso, o total anual dos depósitos não comprovados é menor que 80 mil,
e num dos depósitos é maior que 12 mil, como se observa no resumo de folhas tais a tais, aí, devendo ser anulado o valor lançado nos anos calendário de discussão. Ao final, volta a contestar esse dentro dos juros moratórios calculados pela taxa Selic. O relatório passa para o voto, presidente. Dado de ciência do áudio de fração, aqui eu vou apresentar a questão da data de ciência e depois a suposta alegação de decadência relativa ao ano calendário 2000. A lega atuada é validada a intimação ocorrida por meio do AR, de folha 588, sob o argumento de que tal intimação não teria sido por ele recebida, e nem por seu procurador, pelo fato de não ter sido entregue no seu endereço. Informa que se encontrava em viagem e que os documentos teriam sido entregues ao senhor Antônio, o contador, né? Entende assim que, para efeito de contar dos prazos e também para efeito de decadência, deve ser considerado como dado de ciência o dia de desafixação do edital, qual seja 4 de janeiro, e não a data relativa ao recebimento do AR, acima referenciado, 28 de 12 de 2005, uma vez que não recebido em seu domicílio por pessoa que não seria seu procurador. Em decorrência de tal alegação, suscita preliminar de decadência relativa ao ano calendário 2000, uma vez certificado somente em janeiro de 2006. Anexa a declaração do contador, recebedor da correspondência, na qual ele afirma que foi retirado a correspondência na agência dos Correios, atendendo as solicitações por telefone do auditor fiscal. Aqui eu repito, a correspondência por mim recebida no dia 28 de 12, remetida para o meu cliente, foi retirada junto à agência dos Correios da cidade de Descalvado. Requer, caso precise dúvida, que o processo seja baixado de diligência para intimação do chefe dos Correios para que o mesmo venha esclarecer esses fatos, ou diligência junto à delegacia para atestar a existência dos telefonemas daquela unidade para o escritório do contador, como também para o telefone dos Correios naquele dia. Um breve histórico. Conforme relatado, devido a tentativa sem sucesso de intimação do autuado por via postal, foi publicado o edital número final 009-2005, para efeito de ciência do auto de fração. Edital esse afixado na unidade de preparo do contribuinte em 19 de 12 de 2005 e desafixado em 4 de janeiro de 2006. Ocorre que foi enviado nova intimação de ciência do AI, destinada ao endereço do domicílio fiscal do contribuinte e recebida no dia 28 de 12, pelo seu contador, o senhor Antônio José. Requer ao autuado a desconsideração de tal intimação, sob o argumento de que não teria sido entregue em seu domicílio fiscal e sim retirada na agência dos Correios pelo referido contador, sem sua autorização, a pedido do auditor fiscal que realizou o procedimento fiscal. Segundo preceitua a súmula CARF número 9, é válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que esse não seja o representante legal do destinatário. Assim, nos termos de tal verbete sumular, não se sustenta a tese do autuado, quando solicita a desconsideração de tal ato, pelo fato de que o recebedor do auto de fração enviado por via postal não estaria munido de procuração para recebimento. Resta a alegação de que o AI não teria sido entregue em seu domicílio, e sim na agência dos Correios. Aqui não é o AI, aqui é o AR, né, gente? Vou modificar aqui, que na verdade é o auto de fração mesmo, me perdoe. O auto de fração não teria sido entregue em seu domicílio, e sim na agência dos Correios. Ora, não se contesta ou questiona o fato de que a intimação de ciência do AI teria sido enviada por via postal. Correspondência essa enviada ao endereço constante como domicílio fiscal do contribuinte, fato também não contestado. Considerando tais premissas e o fato de que consta no respectivo AR o recebimento da correspondência pelo contador do contribuinte, profissional esse que acompanhou todo o procedimento fiscal, juntamente com o fiscalizado, conforme atestam diversos documentos constantes dos autos, entendo como regular a intimação. Frise que o AI foi enviado por via postal ao domicílio tributário do contribuinte e recebido por preposto, profissional responsável pela elaboração das declarações do autuado e que acompanhou todo o procedimento fiscal. Portanto, sem razão recorrente quanto a tais alegações. E aí a questão da decadência é decorrente dessa conclusão, né? Eu vou ler aqui, eu acho que vou entender pertinente a gente julgar essa preliminar. Conforme as conclusões do item anterior, o sujeito passivo foi cientificado no crédito tributário em 28 de 12 de 2005, de acordo com a R de folha 588. Ocorrido o fato gerador de 31 de 12 de 2000, a administração tributária teria o prazo até 31 de 12 de 2005 para lançamento do respectivo crédito tributário. Tendo sido autuado certificado em 28 de 12 de 2005, 28 de 12 de 2005, não há que se falar em decadência do direito de lançamento relativo ao ano calendário 2000. Havia de alegações quanto ao momento da ocorrência do fato gerador relativo aos depósitos bancários, objeto do lançamento, cumpre destacar que
os termos da súmula CARF 38, a qual preceitua que o fato gerador do imposto sobre a renda da pessoa física relativa à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário. Dessa forma, uma vez que o fato gerador de tal infração ocorreu em 31 de 12 de 2000, tinha a administração tributária até 31 de 12 de 2005 para seu lançamento. Tendo sido autuado o certificado do crédito 28 de 12 de 2005, de acordo com a rede Folha 588, sem razão quanto à suposta decadência relativa ao ano calendário 2000. Não quer colocar em votação essa parte? Pode impactar outras infrações. Está sem som. Não está. Sim. Alguém está sentindo que talvez seja, de maneira geral, eu estou, da minha parte, eu não tenho nenhuma divergência maior em relação aí. Eu não sei se o pessoal está, se alguém não está concordando muito, que aí, se há algum ponto que esteja mais polêmico e que o pessoal acha que vale a pena, eu acho que está bem narrada aí a situação. Não sei. Por vocês aí. Por mim, pode continuar. Também por mim, eu não vejo nenhum problema, não. A questão da cientificação pelo AR, para mim, ela é bem clara, até por um aspecto finalístico mesmo. Qual que é o objetivo teleológico, né, na verdade, da intimação? É cientificar, e foi cientificado. Isso não é nem conteste, então eu acho que está bem tranquilo, não tem divergência quanto a isso, não. Não sei. Bom, então acho que pode prosseguir, okay, né? Que a cientificação só complementando que a impugnação foi apresentada dentro do prazo do tritídio lá, contado no dia 28 de 12, então ela não é intempestiva. Né? Então, vamos prosseguir, então. Esse caso vai da ração, né? Então, assim, eu acho que esse ponto, acho que não vai ter muita polêmica, podemos passar adiante, então. Ok, então, superada a questão da decadência. Omissão de rendimentos quedados de depósitos bancários, com origem não comprovada. Cumpre esclarecer que é vedado ao órgão julgador negar a vigência de normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade, lei e constitucionalidade. Alega o autuado que anula o lançamento pelos elementos em que se basou, pois simples depósitos bancários não seria o suficiente para configurar a renda tributável e não constitui fato gerador do imposto de renda, pois depósitos bancários não configuram ganho de capital nem do trabalho, muito menos combinação de ambos. E que o lançamento de crédito tributário baseado em simples depósitos poderia ocorrer se houvesse nexo causal entre os depósitos e fatos que representam omissão ou utilização dos valores depositados como renda consumida. Relevante uma história da legislação que trata dos depósitos bancários é que eu reproduzo um voto dessa mesma turma, já é do conhecimento de todos, proferido pelo conselheiro Marcelo, quando conselheiro da turma, que faz esse histórico todo da questão do depósito bancário. A matéria é objeto de súmula desse conselho, onde se destaca a súmula 26, que tem caráter vinculante de administração, que apresenta o seguinte comando. A presunção estabelecida no artigo 42 dispensa o fim de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Não sendo comprovada a origem do recurso, tem a autoridade fiscal o poder e dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente, devendo ser mantido o lançamento. Despesa com tratamento odontológico. É contestada a não consideração de despesas com tratamento odontológico de sua filha, dependente Lívia, sendo anexada ao recurso declaração de folha 896, firmada pela prestadora do serviço, auxiliar dentista, a senhora Áurea, atestando o recebimento dos valores, e articulada dos valores, e articulada a seguinte motivação, aqui um I em vez de A. Foi alegado pela senhora relatora que a declaração juntada à folha 685 carece de força probante, visto que, embora tenha confirmado a prestação do serviço odontológico, não informou o diagnóstico e o tipo de procedimento executado. Entendemos que esse tipo de comprovação de profissional de odontologia tem que detalhar o diagnóstico e o tipo de procedimento para dar direito à dedução da despesa junto ao imposto de renda, é de caráter bastante fiscalista e pensamos não estar cobertado pela legislação vigente. Se os recibos de uma declaração confirmando a prestação do serviço pela profissional, inclusive constando qual foi a paciente, não seja suficiente para a relatora, dificilmente teria algum documento que lhe convencesse que esse dispêndio dá direito à dedução médica. A declaração de folha 567, apresentada por ocasião da impugnação, somente dá conta do início de tratamento em ortopedia funcional dos maxilares, com a referida profissional, cirurgião dentista. Juntamente com o recurso, somente foi apresentado o recibo
de folha 896, onde se declara o recebimento de R$ 715 a título de serviço odontológico prestado na data de 20 de setembro de 2003. Não consta qualquer comprovação de valores pagos à profissional senhora Áurea, a título de tratamento odontológico da dependente Lívia, no ano calendário 2002. Observe-se que a declaração prestada pelo profissional apenas dá conta do início do tratamento da dependente, sem qualquer informação quanto a eventuais valores recebidos. Situação distinta verifica no exercício 2003, onde há emissão de boletos de cobrança por parte da profissional e foram apresentados comprovantes da efetiva quitação de tais boletos. Correto assim o procedimento fiscal quanto à glosa dos supostos pagamentos declarados e não comprovados relativo ao ano 2002. Com relação ao recibo apresentado no valor de 715, verifica-se na folha 239 a existência de boleto bancário de cobrança, onde consta como data do documento o dia 7 de maio de 2003 e com vencimento para 20 de 6. Entretanto, não consta em tal boleto a respectiva autenticação, diferentemente dos demais boletos de quitação apresentados pelo recorrente. Considerou o julgamento de piso que tal documento não poderia ser acatado, justamente pelo fato de não constar do mesmo a autenticação mecânica do pagamento. Por outro lado, na folha seguinte, a folha 240, há um outro boleto com a mesma data do documento, dia 7 de maio, e com vencimento para 20 de 7, no qual consta a efetiva quitação, com indicação de cálculo de multa mora/multa, no valor de R$ 28,60. O que autoriza concluir tratar-se da mesma cobrança, cujo pagamento ocorreu em atraso. Este último boleto foi considerado pela autoridade fiscal como comprovante de pagamento de despesa odontológica, sendo somatório dos boletos anexados pelo contribuinte justamente o valor declarado como pagamento da referida profissional no exercício 2003 e aceito pela escalação, exceto os 715 relativo ao boleto não quitado, posto que pago no mês seguinte com acréscimo moratório, mediante emissão de um outro boleto, o qual foi devidamente considerado. Assim, a consideração do valor pleiteado de 715 implicaria em duplicidade e dedução, posto que referente ao único pagamento devendo ser negada a tal solicitação. Aqui é só, eu acho que ficou claro, ele tem um boleto que não pago e aí ele pagou no mês seguinte com multa. E aí ele quer que considere um outro boleto também, sendo que ele não quitou e pagou ele. Então ele teria que considerar o mesmo recibo duas vezes. Despesa com tratamento fisioterápico. Foi desconsiderado pela autoridade fiscal atuante o valor de R$ 10.707 declarado como despesa incorrida com tratamento fisioterápico. Glosa essa mantida no julgamento de piso, pelos seguintes fundamentos. A dedução de despesas médicas no valor de 10.707 também não transmite a certeza necessária de que o tratamento fisioterápico ali mencionado foi de fato prestado, porquanto não discrimina o beneficiário do serviço, não trazendo também informações a respeito do diagnóstico nem identificação do tipo de tratamento efetuado. Nas circunstâncias mencionadas, a mera apresentação de declarações acompanhada de documentação que ateste a relação do serviço e o pagamento dos valores neles constantes é insuficiente para caracterizar a efetividade da despesa passiva de dedução, momento se levarmos em consideração os valores envolvidos. A alegação de que os pagamentos foram feitos em dinheiro também não pode ser acatada em benefício do impugnante. O contribuinte há de concordar que o pagamento em dinheiro é de difícil comprovação. Além disso, não é esse o meio usual de pagamento adotado pelas pessoas, considerando os valores dos recibos, quais em uma situação de normalidade seriam pagos por meio de cheques bancários nominais, transferências eletrônicas, bancárias e similares. Assim, diferentemente do que entende o interessado, o ônus da prova recai sobre aquele de cujo benefício se aproveita, não cabendo ao ofício, nesse caso, obter provas da efetividade da prestação do serviço e do pagamento da despesa, mas sim ao sujeito passivo apresentar elementos que dirimam quaisquer dúvidas que parem a esse respeito. Relativamente ao detalhe de pagamento, o editor fiscalizado foi intimado pelo termo de intimação fiscal, datado de 24/2/2005, apresentar cópias dos cheques frente e verso relativos aos pagamentos, ou se paga em espécie, comprovar as origens, conforme o relativo de análise de pagamentos e doações efetuadas. O atual apresenta declaração lavrada pela profissional, onde a mesma atesta os supostos pagamentos e afirma que teriam sido exibidos em numerários, espécie, mensalmente, apresenta a seguinte alegação. Não há dúvida da realização do serviço, nem do desembolso. Não saberíamos qual a forma de transmitir a certeza necessária de que o tratamento fisioterápico foi prestado, senão pela declaração da profissional contratada. Também desconhecemos a orientação fiscal que para deduzir os gastos médicos seria necessário discriminar no recibo, declaração, qual o diagnóstico e qual o tipo de tratamento efetuado. Caberia ao contribuinte, no seu interesse, produzir as formas dos fatos consignados em suas declarações, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passiva de dedução, sob pena de sua desconsideração pela autoridade fiscal. Prova que deve estar amparada em documentos hábeis e idôneos, de modo a comprovar cabal e inequivocamente o que foi declarado pleiteado, não deixando nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Declarações acompanhadas de maiores elementos probantes não justificam a respectiva despesa declarada, motivo pelo qual entendo pela manutenção da glosa relativa ao suposto gasto com tratamento fisioterápico, pelos motivos já expostos no julgamento de piso. Despesa com instrução de dependentes. É requerida a manutenção de dedução de despesa com instrução da dependente Vitória, filha, no valor de R$ 840, anexando o devido recibo, expedido pela pessoa jurídica Lar Escola Imaculada Conceição. Além, o requerente já havia sido apresentado ao comprovante no momento da declaração, assim entendeu não haver necessidade de representação no momento da impugnação. Aqui, só resumindo, não houve glosa dessa despesa, tá, gente? Ele está querendo que entre, mas não teve glosa. Houve glosa do Colégio Kennedy, não dessa Lar Escola Imaculada, que foi declarada e considerada pela declaração. Ingresso do recorrente quanto a tais alegações. Verifique no termo de verificação, elaborado pela autoridade lançadora, folha 20, a glosa de 2.582 relativa à despesa com exceção não comprovada, e conforme discriminado no anexo 3A. Analisando o referido anexo 3A, consta na primeira linha a especificação da referida glosa, sendo a diferença do valor declarado de 3.500 e o valor comprovado de 811, relativo a pagamento de despesa com exceção ao Instituto São José de Educação, Colégio John Kennedy. Essa é a única glosa de despesa com exceção ocorrida no calendário 2000. Na declaração do ano 2001, ano calendário 2000, apresentada pelo autuado, constam declarados 3 pagamentos a título de despesa com instrução. 820 para o Colégio Conceição, Lar Escola Imaculada Conceição, outros 820 para o Lar Escola, para o Lar Escola Imaculada Conceição e 3.506 para o Colégio John Kennedy. Somente esse último pagamento foi objeto de gozo. Conclui-se que não houve qualquer glosa com relação aos valores declarados a título de despesa com exceção pagos ao curso de educação infantil do Lar Escola Imaculada Conceição no valor de 820, ou para o Lar Escola Imaculada Conceição também no valor de 820. Sem razão assim o recorrente quanto ao pedido de manutenção de tal despesa, posto que não foi objeto de glosa no lançamento, sendo mantido em sua integralidade, conforme declarados, inclusive em valor superior aos recibos apresentados juntamente com a peça de execução. Alegação de contas correntes mantidas em cotitularidade. Afirma o recorrente manter contas bancárias em conjunto com sua cônjuge, a senhora Carla, e que a autoridade lançadora deixou de observar a legislação, posto que não intimada a cotitular. Acrescenta que não seria a totalidade dos gastos nas referidas contas correntes de sua responsabilidade, de forma que, caso houvesse omissão de rendimentos, tal omissão não poderia ser imputada apenas a um dos titulares, devendo ser considerado proporcionalmente. Complemento que no julgamento de piso somente foi considerada tal situação relativamente ao Banco Banespa. Cito a súmula CARF 29, requerendo a aplicação de tal verbete no presente julgamento e a exclusão da base de cálculo do presente de 50% dos depósitos considerados como não justificados, relativo às contas mantidas em cotitularidade. Entendeu a autoridade julgador de piso como devidamente comprovada a cotitularidade apenas da conta do Banco Banespa, sendo procedido ao expurgo de 50% do respectivo valor do lançamento, relativo a tal conta, conforme requerido pelo então impugnante. Quanto às contas mantidas nos bancos do Brasil e Bradesco, foi constatado que os extratos das contas, anexos às folhas 309 a 387, trazem apenas o nome do contribuinte, não registrando nem mesmo a informação I/ou, utilizada para designar as contas cujo titular é conjunto. Além do fato de que as declarações prestadas pelas instituições financeiras, folhas 709 e 710, aqui sempre é folhas, tá, gente? Embora confirme que as contas sejam conjuntas, reportam as datas em que foram emitidas, janeiro de 2005 e janeiro de 2006, não fazendo menção às datas dos fatos geradores, anos calendário 2000 e 2003, entendendo assim como não comprovada a cotitularidade. Confira-se, que eu estou pegando o julgamento de piso. A vista da edição de piso afirma o autuado que, para o convencimento do seu auditor, e mesmo da relatora da DJ, deveria haver intimação para a cotitular, afirma o autuado que, para o convivimento do seu auditor e mesmo da relatora da DJ, deveria haver intimação para a cotitular Carla e também para a empresa Castro, fonte de vários depósitos ocorridos em sua conta, apresentar esclarecimento quanto aos depósitos. Analisando a declaração apresentada pelo autuado, juntamente com a peça impugnatória, declaração essa oriunda da agente escalvada do Banco do Brasil, datada de 9 de janeiro de 2006, de fato verifica-se constar a informação de que a conta corrente de número 3898, dígito 9, mantida pelo senhor Antônio, possui como segundo titular a senhora Carla. Nessa mesma linha, temos na folha 710 declaração oriunda da agente descalvado,
datada de 5 de janeiro, constando a informação de que a conta corrente 4608, dígito 6, mantida pelo senhor Antônio, possui como segundo titular a senhora Carla. Foi apontado no julgamento de piso o fato de que tais declarações reportam-se à data de sua expedição, quais sejam 9 de janeiro de 2006 e 5 de janeiro de 2005, não fazendo qualquer menção ao período que se refere à presente autuação, anos calendário 2000, 2001, 2002 e 2003. Também se destacou que os extratos mencionados das contas trazem apenas o nome do contribuinte, não registrando nem mesmo a informação I/O, utilizada para designar as contas cuja durada é conjunta. Ciente de tal impropriedade, apontada pelo advogado de piso, deveria o recorrente trazer os atos e elementos que eventualmente refutassem as inconsistências apontadas, ônus esse do qual não se desincumbiu, preferindo afirmar que pensamos que para o convencimento do seu auditor e mesmo da relatora, deveria haver intimação para o titular Carla e também para a empresa Castro apresentar esclarecimentos quanto à origem do depósito. Caberia ao autuado instruir sua defesa juntamente com os motivos de fato de direito e com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou entender pertinente a sua comprovação. No caso, documentação que indicasse clara e objetivamente a alegada cotitularidade das referidas contas correntes, nos períodos correspondentes à autuação. Ônus esse que se torna ainda mais patente, haja vista as justificativas motivadoras claramente colocadas no acordo recorrido para a desconsideração de tais afirmações. Consoante com o julgamento de piso, também entendo que as alegações de que as contas correntes do Banco do Brasil e Banco Bradesco possuíam cadastrado uma segunda titular em 9 de janeiro de 2006 e 5 de janeiro de 2005, respectivamente, não possuem o condão de provar a situação de tais contas nos períodos que se referem à presente atuação, anos calendário 2000 e 2013. Assim, deve ser mantida a autuação nos exatos termos do lançamento, referente à omissão de emendas caracterizadas por depósitos bancários, com origem não comprovada, relativo às contas correntes número 3898 do Banco do Brasil e 4608 do Banco Bradesco, de titularidade do autuado. Depósitos não suficientemente comprovados ou justificados. Reitera o contribuinte a solicitação de que sejam considerados diversos depósitos bancários, que entende já ter demonstrado durante o procedimento de auditoria e também na impugnação a origem dos recursos utilizados nessas operações com documentação hábil e idônea, mediante os seguintes argumentos. Eu destaco alguns aqui. Na impugnação, folhas 573 a 578, foram citados e esclarecidos 47 depósitos, dos quais a senhora relatora sempre refutou motivos diversos, tais como não há nos autos provas de que tais valores tenham decorrido de prolabore, ou de que não há provas de que seria do recebimento de despesa com viagem, etc. Mesmo nos casos em que há coincidência de datas e valores, essa relatora sempre opôs alguma outra exigência, condicionando sem aceite como depósito justificado. Assim mesmo, tendo despendido bons esforços para relembrar cada um desses 47 depósitos, o esforço foi em vão. Ante disposto, requer aos senhores e senhoras dessa Câmara, julgadora, que reapreciem as comprovações feitas na impugnação, solicitando desde já a aceitação dessas comprovações e exonerando o recorrente do crédito tributário advindo de tais depósitos. Solicito que esses esclarecimentos sejam colhidos por essa grande Câmara e que todos os valores comprovados sejam deferidos como justificados, bem como aqueles já comprovados anteriormente, seja perante ao novo auditor, na impugnação e nesse recurso voluntário. Foi destacado no julgamento de piso que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte representa, inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos desse mesmo contribuinte. Deve assim ser ouvido o interessado para que indique a origem desses depósitos. Mas não se trata de simplesmente prestar uma informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o contribuinte comprove a efetiva origem dos recursos. E esta não comprovação tem o poder de transformar os depósitos, que eram meros indícios, em meios de prova em favor da administração tributária. Nessa linha, passo a análise dos valores e esclarecimento prestado no recurso, sobre objeto de apresentação, posto que somente esses devem ser considerados como objeto da presente defesa, uma vez que não cabe a simples remissão aos termos da impugnação sem apresentação de argumento na própria peça recursal. Depósito efetuado na conta corrente do autuado, número 4608, agência do Banco Bradesco, cuja origem seria a conta corrente 1032, mantida junto ao Banco do Brasil e pertencente à empresa Castro, de propriedade da sua esposa Carla. Alegações do recorrente. Eu vou pular e eu volto nela. A defesa está centrada na afirmação de tratados de rendimento pagos pela empresa Castro à esposa do recorrente, e que a sua conta corrente, número 1032 do Banco do Brasil, seria mantida em cotitularidade. Entretanto, conforme demonstrado no item próprio, a alegação de contas correntes mantidas em cotitularidade, não foi apresentada pelo autuado documentação que indicasse, claro e objetivamente, a alegada cotitularidade da referida contas corrente,
nos períodos correspondentes à autuação, o que motivou o não acatamento de tais argumentos. Por outro lado, mera alegação de que é responsável pela empresa, Cássio, sua esposa, não possui condão de atestar que os valores depositados seriam de responsabilidade da esposa e não do autuado. Da mesma forma, a apresentação de extratos da conta corrente da pessoa jurídica Cássio, onde constam os referidos depósitos, não atesta a natureza de tais pagamentos, motivo pelo qual devem ser mantidos tais valores na base de cálculo da autuação. Depósitos realizados na conta corrente 3898 do Banco do Brasil também, né? É informado pelo recorrente que tais depósitos seriam provenientes do ressarcimento de despesas com viagens, estadias e compra de medicamentos e vacinas, tendo sido rejeitada tal justificativa, ainda segundo o cônjuge do recurso, porque os supostos reembolsos de despesas não foram acompanhados dos documentos que respaldassem. Alegações. Não nos parece lógico que um cidadão seja ressarcido de suas despesas e mantenha consigo esses documentos que indicam as despesas. Parece mais lógico que o responsável por ressarci-los os guarde para a futura comprovação para o fisco, visto que é este o último que deve demonstrar a pertinência de suas despesas, ainda mais se tratando de contribuinte sujeito à fiscalização por atividade produtiva. Então, as declarações firmadas do efetivo responsável pelo ressarcimento, indicando pormenorizadamente quais foram os ressarcimentos, nos parece suficiente para comprovar os depósitos, eis que o declarante assume inteira responsabilidade pelo que afirma. Por isso, pensamos que a afirmativa do senhor Luiz Fernando Matar, não contestada pelo fisco ou pela relatora, sejam as provas necessárias que justificam aqueles depósitos apontados. No julgamento de piso, entendeu-se que simples declaração subscrita pelo senhor Luiz Fernando e respectiva planilha anexada, não obstante confirmar e relacionar os pagamentos realizados ao contribuinte nos anos de 2000 e 2001, mediante depósito de sua conta corrente, não são suficientes para comprovar o suposto reembolso de despesas, na medida em que não se fizeram acompanhar de provas documentais que as respaldassem, mesmo após a intimação da fiscalização. Ademais, intimado a indicar nos extratos bancários os depósitos correspondentes às despesas que teriam dado causa aos ressarcimentos, o contribuinte não fez. Também na fase impugnatória, não foram trazidos documentos que demonstrassem a vinculação entre os depósitos bancários consignados no quadro acima e os supostos reembolsos de despesas. Tem por presente os mesmos elementos que levaram ao entendimento da autoridade julgadora de piso por não considerar devidamente comprovado nas alegações do recorrente. Simples argumentações acompanhadas de provas não possuem condão de constituir a presunção de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários, com origem não comprovada. Há que destacar a existência de uma efetiva relação de prestação de serviço, sem vínculo empregatício entre o autuado e o senhor Luiz Fernando, o que justificaria o recebimento da respectiva e natural remuneração por tais serviços. Dessa forma, caberia ao interessado provar que os depósitos, ora objeto de análise, teriam a natureza alegada e distinta da referida remuneração, encargo do qual não se desincumbiu, devendo assim ser mantidos os valores na base de cálculo da presente situação. Só fazendo, porque a gente acaba não lendo toda a argumentação, ele é um técnico veterinário, e ele presta serviço, esse senhor Luiz Fernando, supostamente é dono de fazendas de criação de suínos, e ele faz esse serviço de vacinação, ele acompanha esse rebanho todo lado, além de fazer palestras, que é a próxima despesa que ele alega. Então ele alega tudo que ele recebe pelo serviço e é ressarcido das despesas também que ele gasta relativo a essas prestações de serviço. E no outro caso ele fala que é ressarcimento de gastos com viagem, em palestras que ele faz, de estadia, passagem aérea e outros mais. Eu vou discriminar logo em seguida. Depois recorrido na conta corrente 3998 do Banco do Brasil, cujo justificativo seria o reembolso de gastos de viagem, hospedagem e alimentação efetuado por organizadores das palestras ministradas pelo interessado. Entende o recorrente que, pelas mesmas razões do item anterior, pode-se afirmar que as despesas ressarcidas que deram origem aos depósitos, que ora foram justificados, ficaram de posse dos responsáveis pelo ressarcimento, e não com o autuado. Justifica o recorrente tais depósitos como resultantes de reembolso de gastos com viagem, hospedagem e alimentação efetuados por organizadores das palestras por ele ministradas, anexando relatórios de viagem emitidos pela empresa aérea TAM, cópias de certificados, programas e convite para a palestra. Decidiu no julgamento de piso que tais documentos não se presta a tal comprovação, haja visto que não indicam os valores reembolsados nem as datas de tais reembolsos, de modo a permitir sua vinculação com os depósitos realizados na conta do interessado, além do que não está amparada por documentos hábeis e idôneos.
O fato do contribuinte participar de eventos como palestrante, por si só, não comprova a natureza dos valores por ele recebidos, pois que é comum a remuneração de participantes de seminários pelas palestras proferidas. Remunerações que pode ser ou não complementada com reembolso de despesas incorridas, tais como passagem aérea, estadias, alimentação e deslocamento, cabendo ao interessado provar tal circunstância, encargo do qual, mais uma vez, não se desincumbiu, devendo ser mantido tais valores. Depósito realizado na conta corrente 3998, a mesma conta, cuja origem seria rendimento de aluguel já tributados na adjudicação de ajuste. Afirma o autuado que, compulsando os autos, consta das folhas 50, cópia da delegação de ajuste do ano 2003, e consta claramente ali valores recebidos de pessoas físicas, aluguéis, oferecidos à tributação. Então, como pode ser afirmado que não foram tributados? Aliás, além do valor do aluguel, foram oferecidas à tributação até as taxas cobradas do inquilino. Compulsando os valores declarados ativos de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, constantes da delegação de ajuste anual do exercício 2004, com os valores discriminados pelo recorrente na impugnação como recebido ativos de aluguel, conforme planilha constante do acordo recorrido, folha 855, é incontroverso o fato de tratar de valores distintos. Assim, mais uma vez, temos a alegação desacompanhada de qualquer documento que a respalde. Sequer foi informado de forma clara o depositante, acompanhado do suposto contrato de locação, com correspondência de valores para corroborar os afirmativos, motivo pelo qual deve também ser mantido tais valores. Valores depositados nos anos calendário 2000 e 2003, na conta corrente 638 da instituição bancária CCR Bom Jesus da Lapa, que informa o contribuinte relacionado à venda de bananas realizada por seu pai, Daniel. Alegações. A relatora adenda na questão de não emissão de nosso cargo de produtor e em outras questões. Pode-se afirmar com tranquilidade absoluta que o produtor de bananas da família é o senhor Daniel, pequeno produtor rural do sertão baiano. Mesmo porque entre Descalvado, São Paulo e Bom Jesus da Lapa, Bahia, existe uma distância considerável que impossibilitaria o autuado deslocar-se seguidamente para aquela localidade para produzir bananas. Além disso, seria economicamente inviável este deslocamento. Foi citado pelo recorrente a possibilidade de considerá-lo como produtor rural, tendo visto que não é outra a origem dos depósitos que não a venda de bananas, produzidos pelo genitor do recorrente. A renda dessa produção pertence ao senhor Daniel, e, em regra, este último é responsável por eventual imposto de renda dessa produção. O que o recorrente tentou provar foi a origem dos depósitos, já que o artigo 42 induz que os depósitos não justificados seriam considerados receitas, mas não é o caso desses depósitos que são justificados pela venda de bananas. Conforme apontado no julgamento de piso, o autuado, mais uma vez, se limita a alegar, não trazendo aos autos provas de que os recursos decorrentes dessa atividade coincidem com os depósitos tributados, ou mesmo que esses recursos tenham passado pelas suas contas bancárias, não sendo possível identificar a origem e a causa dos depósitos de modo a afirmar que eles se encontram relacionados à alegada atividade. Assim se pronunciou a autoridade julgadora. Os valores depositados nos anos calendário 2000 e 2003 relacionam-se à venda aduz ainda o impugnante que todos os valores depositados nos anos 2000 e 2003 relacionam à venda de bananas realizada por seu pai. Afirma que a delegação subscrita pela Frutilapa, Associação dos Fruticultores da região de Bom Jesus da Lapa, trazida aos autos durante a ação fiscal, e o documento de folha 536, apresentado pela referida associação, em atendimento à intimação efetuada pela infração, atesta o alegado. Não lhe assiste razão. A declaração da Frutilapa não faz qualquer alusão aos créditos ocorridos no período de janeiro a setembro de 2001, nos anos calendários de 2012 e 2013, limitando a mencionar os valores que teriam sido depositados nos meses de outubro a dezembro de 2001, os quais não guardam correspondência com os depósitos constantes dos estados bancários. Não condiz com a verdade a afirmação do contribuinte que o documento de folha 536, juntado pela Frutilapa, atendeu à solicitação feita pela julgação para que fossem apresentadas as cópias das notas do produtor, correspondente às vendas de bananas. O citado documento informa simplesmente que as transações não são feitas com a emissão de notas de produtor, razão pela qual deixa de fornecer. Também não é possível classificar os valores depositados nos anos calendários de 2000 a 2013 na conta corrente da instituição bancária CCR, Bom Jesus da Lapa, como omissão de receita de área rural e tributária como tal, como desejo impugnante. Para tanto, seria necessário que disso depósito /crédito tivesse a sua origem de recursos individualmente justificados, comprovados pelo interessado mediante a apresentação de documentação hábil e idônea. O autuado limitou-se a alegar, não tendo trazido aos autos prova do efetivo exercício da atividade rural que apregoa exercer ou de que os recursos decorrentes dessa atividade coincidem com os depósitos tributados pela fiscalização, ou mesmo que esse recurso tenha passado pelas suas contas bancárias.
Não é possível identificar a origem e a causa dos depósitos de modo a afirmar que esses se encontram relacionados à alegada atividade. O único documento apresentado pelo recorrente é a declaração prestada pela Frutilapa, de que os valores de 1.874, 1.878,94, 1.810 e 180, depositados na conta corrente 638-6 da Cicobi Credilapa, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2000, respectivamente, refere-se à vez de banana, efetuada pelo senhor Daniel. Ocorre que o lançamento fiscal reporta crédito de 12.469,35 no ano 2001 e 12.436,01 no ano calendário 2002 e de 7.880 no ano calendário 2003. Ou seja, valores totalmente discrepantes e muito superiores, aos informados na declaração prestada pela Frutilapa. No outro giro, não foi apresentada qualquer alegação com o intuito de justificar o fato de o valor relativo de supostas vendas efetuadas pelo senhor Daniel está sendo depositado na conta corrente do fiscalizado. Tampouco a motivação para a manutenção por parte do autuado de referida conta corrente no município de Bom Jesus da Lapa, posto que alega que entre sua residência em Descalvado e Bom Jesus da Lapa, Bahia, existe uma distância considerável que impossibilitaria o autuado deslocar seguidamente para aquela localidade. Pelo exposto, mais uma vez, em consonância com o julgamento de piso, entendo pela manutenção dos valores do objeto desse item do presente lançamento, uma vez que não comprovada sua origem. Interpretação do artigo 42, parágrafo 3, inciso 2 da Lei 9.430, de 96. Quanto às novas alegações apresentadas somente em sede de recurso a esse Conselho, no que se refere à omissão de rendimentos cujos depósitos são inferiores a 12 mil e cuja soma anual é menor que 80, era devido do autuado já no ensejo da apresentação de operação, no momento em que se inicia a fase etiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fase de direito que entenderem suportar essas alegações. Novos argumentos apresentados somente nessa fase recursal não devem ser apreciados, uma vez que não foram objeto de análise e julgamento pelo autoridade julgador de piso, sendo preclusa a sua apresentação em fase posterior à da impugnação, motivo pelo qual deixo de conhecer do recurso que refere a tais alegações. Não obstante, apresento breve esclarecimento contra o entendimento do recorrente de que não deveriam ser considerados os créditos de valor individual inferior a 12 mil e até o valor de 80, posto que interpreta equivocadamente o comando legal. Cito a súmula CAF 61 também. Comando de juros, taxa Selic, eu estou citando a súmula CAF número 4, que fala que são devidos esses juros. Ante todo exposto, voto por não conhecer o recurso na parte que apresenta alegações relativas ao parágrafo 3º, inciso 2 do artigo 42 da 9.430 e no mérito para negar provimento. É o voto, presidente. Bom, acho que, como todos nós, acho que eu vou parabenizar aí o doutor Mário, foi um voto muito trabalhoso, muitos detalhes, mas acho que foi um ótimo trabalho e está aberto aí para as considerações dos colegas. Só por uma questão, acho que talvez de organização, essa parte que não está sendo conhecida, que está sendo colocada só no final do recurso, talvez seja melhor passar ela para o começo do recurso e já fazer ali já a delimitação do conhecimento parcial. E não falar só no final que você está... Porque isso é pressuposto de admissibilidade, Então, ele tem que vir antes de tudo, antes da apreciação do mérito. Mas é só esse reparo formal que eu teria para fazer. Tá, só um detalhe, porque até eu não abordei muito diretamente, eu posso até melhorar, porque ele alegou assim, expurgado o que eu estou alegando, o que sobrar, aplicaria esse artigo. Então, talvez eu tenha que contextualizar melhor, porque eu deixei para o final, porque não foi considerado nada para trás, por isso que nem justificaria também a aplicação. Você pode falar, quanto ao pedido subsidiário, por ter sido formulado só em grau recursal, eu não vou conhecer, porque isso é um pedido subsidiário, Então eu vou jogar lá para cima. Obrigado pela sugestão. Ok, se ninguém tiver dúvida mais, eu vou passar a votação. Martim? Acompanho, relator. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Também acompanho. Caio? Acompanho, relator. Leonan? Acompanho o relator, presidente. Juliano? Acompanho, ilustre relator, presidente. Eu também acompanho. Então, que ficou, por unidade de votos, conhecer parcialmente do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento, e se for resultado do item 87. Presidente, tem que delimitar o exceto ou apenas,
Não, mas ele vai estar já foi narrado no voto dele. Tá, mas... tá. Ele já cumpriu o voto nesse sentido. Ele vai estar na ata. Obrigado. O 88 foi retirado de pauta. Tá? Só um minutinho, Paulo. Só um segundinho. Eu queria interromper a gravação, porque agora vai começar a já vou chegar lá. Eu queria pedir um minuto que eu vou sair e voltar, porque eu estou com o microfone aberto direto. Só um segundinho mais, eu vou falar aqui uma coisa, tá? Já vou interromper. Enquanto começa a gravação, eu vou sair e entrar novamente. Combinado? Só um segundo, Mário, por favor. Já vou te dar, já vou chegar aí. Então, o 88 foi retirado de pauta, tá? Por solicitação da PGFN, e agora a gente vai interromper essa gravação, tá? Até porque chegou a assistente, eu vou conversar com a assistente, ver se ela está apta já a iniciar a gravação do resto da manhã, tá? Então, Mário, eu não sei o que você quer fazer, se você quer sair aí, parar e entrar, o que você quer fazer exatamente? Eu vou sair da sala e entrar novamente para ver se o microfone... Tá, então, mas, eu vou pedir para... o primeiro...